Graça e paz, irmãos. É muito bom poder entrar em contato com os irmãos novamente, ainda que virtualmente, né? E parece que já faz tanto tempo que a gente não se encontra. Eu gostaria de meditar com os irmãos na palavra do Senhor, lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Existem circunstâncias nas nossas vidas que a gente entende como não sendo as ideais. Por exemplo, essa que nós estamos vivendo atualmente, né? Ficar recluso em casa não é uma condição normal. E quando a gente está nessas situações, tudo que a gente quer é sair dessa situação, não é? E a gente às vezes condiciona até a nossa alegria, a nossa fidelidade, até mesmo o culto a Deus, com o fato de não estarmos vivendo as condições que nós julgamos serem as ideais. Aqui, Jeremias envia uma carta à parte do povo de Israel que ainda que está exilado na Babilônia. Né? A Babilônia, o Império Babilônico tomou tudo e levou algumas pessoas cativas para Babilônia, e Jeremias então envia uma carta a esse povo que obviamente queria estar em Jerusalém, né? E muitas vezes o povo de Israel ele até condicionava a adoração, o louvor a Deus a isso, né? Tem até o salmo que diz, né? Como nós podemos cantar os louvores, os hinos que nós cantamos em terra estranha, não é? Se nós não estamos em Israel, não estamos no templo. E aqui nós aprendemos algumas coisas, irmãos, com esse texto. Primeiro, que o que Jeremias deixa bem claro aqui, o que Deus deixa claro por meio de Jeremias, é que eles não deveriam esperar voltar a Jerusalém para então serem fiéis, frutíferos, justos, pacíficos. Né? Ele lá no versículo 4 diz assim: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que vos tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuirais. Ele está dizendo, olha, vocês vão ter que ser frutíferos, justos, pacíficos, aí mesmo onde vocês estão. Às vezes, irmãos, porque a gente não está exercendo o trabalho para o qual nós fomos formados, nós nos tornamos negligentes, não é? Porque estamos vivendo na cidade que a gente não sonhou para a nossa vida, a gente torna-se vizinho chato, deixa de ser bênção na vida das pessoas, porque a gente entende que nós realmente devemos ser alegres e felizes e frutíferos e bênção na vida das pessoas quando nós estamos na condição que nós julgamos serem as ideais. Mas não é isso que Deus fala por meio de Jeremias aqui. E Deus é franco, não é? Por meio de Jeremias. Primeiro, é interessante a gente observar que lá na Babilônia, os hebreus ouviam os místicos, né, os adivinhos pagãos, que falavam coisas que às vezes eram de acordo com o desejo deles, e para piorar, ainda de Jerusalém, também tinham profetas e sacerdotes que eram falsos, que falavam mentiras, que enganavam o povo, pregando e anunciando coisas que eles diziam ser em nome de Deus, mas que não condizia com a verdade. Tipo, vai passar logo, é tranquilo, é só vitória, vocês ficam, vai ser fácil. Mas não é isso que acontece aqui com Deus por meio de Jeremias. Né? Jeremias, lá no versículo 28, diz assim: Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: Há de durar muito o exílio. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto. E não só isso. Né? Ele diz, olha, primeiro,
não vai ser tranquilo, vai ser difícil e vai ser duradouro. Mas sejam bênção aí onde vocês estão. E ele ainda diz que esse povo deveria orar pela paz daquela cidade onde eles estavam. Se os irmãos forem ler depois o texto todo, ele é contra os profetas e sacerdotes que falam aquilo que o povo quer ouvir, profetas que fazem isso porque querem tirar proveito da situação, inclusive para satisfação pessoal, né? E Deus vem e é rígido contra esses profetas e esses sacerdotes. Por meio de Jeremias, ele fala a verdade, ele não mente. Da mesma maneira, irmãos, nós neste mundo, o próprio Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas em nenhum momento Jesus diz, olha, vai ser só vitória, não vai ter adversidade, não vai ter luta. Terá sim, e nós temos que ter essa consciência. Mas, quando nós entendemos que Deus é que tem a boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas e não nós, aí então nós podemos ir para o outro passo, que lá no versículo 12 ele diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar de todo o coração é ter um coração inclinado também à vontade de Deus. Mesmo que muitas vezes não compreendamos, né? A vontade desse povo era voltar para casa. Mas Deus vem por meio de Jeremias e fala, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. A finalidade que vocês almejam é boa. Mas o meio pelo qual ela vai ocorrer sou eu quem determino, porque eu sei como conduzir a situação. Então nós temos que ter essa esperança e essa convicção também. Por fim, ele diz, né, versículo 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Ele diz, olha, sejam frutíferos, contribuam para a paz, sejam bênção aí onde vocês estão. Cresçam como família. Isso serve até para que a gente reflita sobre o nosso momento, irmãos. Esse exílio que nós estamos passando é uma bela de uma oportunidade para que a gente resolva algumas pendências, para que a gente faça aquilo que é de nossa responsabilidade e que muitas vezes nós transferimos. Muitos de nós estão tendo que aprender a conduzir um culto doméstico, coisa que a gente praticamente paga um profissional para fazer isso, não é para nós, que são os pastores, os ministros. Agora a gente tem muito homem por aí, está tendo que assumir a sua condição de sacerdote no lar, crescer como família, não é coisa que muitas vezes o não convívio facilita, entre aspas. Agora a gente tem que aprender a se moldar, a ser tolerante, né, a amar verdadeiramente, porque a gente convive mais. Então, algumas coisas a gente tem que entender como uma oportunidade dada por Deus para que a gente cresça, não é? Se fortaleça e com isso, saindo dessa condição, ser bênção. É importante que a gente entenda, irmãos, que por mais que a gente tenha que ser bênção na anormalidade, a gente não pode se conformar ao que é anormal. Porque aqui o próprio Deus, ele está assim, olha, vocês sejam bênção aí na Babilônia, mas a casa de vocês é Jerusalém. E vai chegar uma época que eu vou congregar vocês todos de volta à cidade de vocês. Nós estamos num mundo, irmãos, que independente de coronavírus, é um mundo caído, instável e que não é a nossa casa. Nós temos que ser bênçãos aqui. A palavra diz que nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo perverso, nesse mundo caído, mas a gente não pode se acomodar a essa situação. Tanto que ele fala, olha, não ouçam os místicos, adivinhos, e não aceitem a teologia da prosperidade dos profetas e sacerdotes infiéis aqui, que eu vou tratar com eles. Nós estamos nesse mundo
que jaz no maligno, como diz a palavra, e nós temos que ouvir a palavra de Deus e ouvir os homens que são comprometidos com a verdade e que nem sempre trazem as notícias que, num primeiro momento, são as mais agradáveis. Provavelmente essas pessoas, quando ouviram de Jeremias, o exílio vai durar, não ficaram tão felizes assim. Mas Deus começa a trabalhar e fala, olha, vocês vão ter que ser bênção, luz, aí no exílio. Porque vai chegar uma época que eu vou trazer vocês daí. E é o mesmo que acontece, irmãos, em relação a nós e Jesus Cristo. Nós estamos num mundo, como eu já disse, caído, contrário ao propósito de Deus para a nossa vida. Não é? No entanto, em Cristo Jesus, vai chegar também um dia em que gente de toda tribo, língua e nação estará na sua nova Jerusalém, na verdadeira morada para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 9 em diante, ele diz assim: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas às mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Tanto os anjos estavam de pé, rodeando ao trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus, irmãos, pela sua palavra, que possamos ser frutíferos, pacíficos, abençoadores e justos, independente da situação que está instalada. E também, independente dessa situação passar, que a gente não se esqueça de que nós não estamos em casa. Nós devemos ser luz e sal nesse mundo, mas a nossa verdadeira cidadania é celestial, e vai chegar um dia que o nosso Deus em Cristo Jesus vai nos reunir. E aí sim, a gente vai deixar de viver nessa instabilidade, né? Que Deus os abençoe, irmãos.